Lucas, capítulo 1, versículo 80, diz: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. O texto está falando do menino João Batista. O menino que a Bíblia vai dizer que foi o último dos profetas. Profetas como eram conhecidos em Israel. Esse menino nasceu por uma obra de milagre. A sua mãe não poderia gerar filhos, porque a sua mãe era estéril. Mas aprove ao Deus Todo-Poderoso, aprove ao Deus Criador dos céus e da terra, a fazer com que o ventre adormecido daquela mulher, morto daquela mulher, pudesse dar vida, a saber, Isabel, para o último dos profetas, João Batista. Jesus, quando fala de João Batista, é um dos textos que eu acho mais lindo na Bíblia e me emociono quando leio ele, é quando ele aparece e pergunta para o povo sobre João Batista e diz dessa maneira: o que foi que vocês vieram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Porque era o que João Batista era para alguns. Mas ele disse: não, vocês vieram ver um profeta, e muito mais do que um profeta. Vocês vieram ouvir a voz que clama no deserto e prepara o caminho. Mas observe o que o versículo vai dizer: que o menino crescia e se robustecia em espírito, esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Em outras palavras, eu quero fazer uma transposição desse texto para os nossos dias, fazer uma aplicação para os nossos dias, dizendo para os irmãos que estão nos ouvindo, que todo aquele que aceita Jesus, ele é criança. Todos aqueles que entregam a vida para Jesus é criança. E Paulo vai corroborar com isso quando ele diz: quando eu era menino, fazia coisa de menino, agora eu sou homem. Crescimento não é para todos. O crescimento é para quem quer, é para quem decide crescer. E o crescimento vem através das experiências, do ensinamento. O crescimento vem através das provas. E no caso de João Batista, através do deserto. Por quê? Porque para o que o Deus tinha na vida de João Batista, não poderia ser uma criança criada cheia de mimos. Não me toque. Não podia ser uma criança Nutella. Tinha que ser uma criança raiz. Para o que Deus tinha na vida de João Batista, ele precisava do deserto. Foi o deserto que preparou João Batista. Uma casa real, uma casa bem instruída, ou quaisquer que fosse outro lugar, não serviria para ensinar e instruir aquele menino, a não ser o deserto. Para o que ele iria enfrentar, para o que ele iria passar, ele precisava crescer no deserto. O que eu quero dizer com isso? Não reclame quando Deus te levar para o deserto. Deserto é sinal de que Deus vai te dar um crescimento. Você vai crescer no deserto. Deserto não é para matar, como muita gente pensa. Vou morrer na prova, vou morrer na luta, vou morrer no deserto. Ninguém
morre no deserto quando é Deus que o conduz para o deserto. O deserto é uma escola de Deus. E quero ir mais além. É a melhor das faculdades do Senhor, é o deserto. Maior faculdade de Deus é o deserto. Então não se preocupe com alguma prova, alguma luta, alguma dificuldade, algum problema que você esteja enfrentando e aparentemente parece ser insolúvel e você vai até dizer, eu estou no vale, eu estou no deserto. Então estás no lugar certo, estás na escola de Deus. Crescimento para profeta é o deserto. Profeta como João Batista não pode crescer em outro lugar. Ele tem que crescer no deserto. E a Bíblia vai dizer que o menino crescia, mas não só apenas crescia, ele se robustecia em espírito. Crescia e se robustecia. Não crescia apenas para cima, mas ele se fortalecia para os lados. Não era alguém apenas que iria crescer por crescer. Era alguém que estava crescendo, robustecido para ser preparado para o que Deus tinha na vida dele. A mãe já tinha revelação. Então a mãe desde cedo, o pai desde cedo, precisa orar a Deus, entender a forma de criar o seu filho, de ensinar o seu filho, de instruir o seu filho, de mostrar como ele tem que agir, de mostrar como ele tem que fazer. Criar um filho cheio de mimos, sem dar não para ele, e fazendo tudo o que ele quer, você está criando. Profeta você já não está criando. E pior ainda, você está criando alguém que provavelmente não será um bom cidadão na sociedade. Você está criando alguém que quando ouvir um não, vai ficar com raiva, e a tendência é que quando ouvir alguns nãos, começa a ficar frustrado, aí fica essa geração que nós vemos aí hoje, adolescente com 13, 14 anos, dizendo que quer morrer. Faz nada, que a mamãe e o papai não deixam. Começa desde cedo, mostrando para o seu filho a responsabilidade dele. Porque senão quando chegar uma determinada idade que você quiser que ele faça, ele não vai fazer, porque você não ensinou. Crie seu filho com sabedoria. Peça sabedoria a Deus, porque pensa no negócio que a Bíblia afirma. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá e não lança em rosto. Dá e não lança em rosto. Vai ensinar o teu filho da maneira que você acha que é correto, da maneira que você acha que é certo, porque meu filho é meu filho, eu vou fazer assim. E se prepare depois, se Jesus não voltar, para chorar. Como muitos pais e muitas mães fazem hoje. Chorando os seus filhos porque são rebeldes e são desobedientes. Alguns a culpa não é do pai, mas outros a culpa é dos pais e das mães, que não ensina o menino no caminho em que deve andar. Até quando crescer, não se desviará dele. Louva a Deus pela vida de Gabi. Apresentei Gabi na igreja, batizei Gabi, servi a primeira ceia dela, e já estou com esperança de separar ela para a obreira na casa do Senhor. Aí você pode pensar, o senhor pensou isso? Pensei. Acho que foi hoje eu estava pensando, Gabi, separar para a obreira mais adiante, em nome de Jesus. Isso é o meu desejo, crescer. Cresça no deserto. Se Deus disse que o lugar do crescimento é o deserto, não reclame. Se Deus disse que o lugar que vai te robustecer é o deserto, não reclame. E a Bíblia vai dizer,
e este esteve nos desertos até ao dia que havia de mostrar-se a Israel. O deserto pode ser um lugar de prova, mas é um lugar onde Deus guarda e prepara aqueles que Ele quer usar de uma forma extraordinária. Guardou o menino no deserto. Ninguém via João Batista em festinhas, em muitas festas. Ninguém via João Batista batendo perna. Ninguém via João Batista lá no meio da cidade, como os outros jovens e adolescentes, e fazendo o que eles faziam, não. Ele era diferente, ele era separado por Deus. Quando é separado por Deus, a mãe e o pai entendem e cuida desde criança. Cuida para Deus, cuida para Deus. Ensina para Deus. Quando mesmo que muita gente fala, mas é criança, tem que tratar como criança. Eu não estou falando que não deve tratar como criança. Eu estou falando que tem que ensinar como é a palavra, tem que instruir a criança, tem que mostrar o caminho que ela deve andar. Desde cedo. Porque ele vai crescer. O melhor momento é esse. Desde que nasce, do momento que nasce, já é a hora de dizer todos os dias para o seu filho no ouvido dele: Jesus Cristo é o teu Senhor, Jesus Cristo é o teu Senhor, Jesus Cristo é o teu Salvador, Jesus Cristo é o teu Salvador. E conforme ele vai crescendo, você vai falando as coisas de Deus. Parece que ele não está entendendo. Pode continuar contando as histórias. Parece que você está falando só para você. Não, ele é tão novinho. Continua contando as histórias. Continua orando. Continua abençoando. É assim que vai fazer a mãe e o pai sábio. Glória ao nome de Jesus. Aí quando a criança cresce, aí o orgulho dele não vai ser porque ele passou. Não é porque ele passou em medicina. Meu filho, é meu orgulho porque passou em medicina, porque passou na faculdade, porque passou nisso e naquilo, porque tem um bom emprego. Esse não deve ser o principal orgulho. Orgulho no sentido bom, no sentido nobre da palavra. Orgulho é criar um filho na casa de Deus, ensinar os caminhos de Deus, ele não se afastar da presença de Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus, se tornar um pregador, alguém que faz a obra de Deus, o obreiro da casa do Senhor, o levita, um adorador do Senhor. Aí está a sua responsabilidade. Vou formar o meu filho. Deixa a escola formar o seu filho. Você tem que preparar, é o caráter dele para o mundo. Você tem que preparar ele, é para as coisas de Deus. Esse é o seu trabalho. E é o seu principal trabalho como pai e como mãe. Se você não tem tempo para o seu filho, e não tem tempo para a sua filha, e não tem tempo para a sua família, então que qualidade de mãe e de pai você é? Ensina o menino no caminho em que deve andar. Que até quando crescer, não se desviará dele. Guarde essa palavra no seu coração. O menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Foi preparado no deserto, porque quem é preparado no deserto fala a verdade quando Deus manda. Quem é preparado no deserto não tem medo de Herodes. Fala quando tem que falar. Quem é criado no deserto não tem medo da espada. Perde a cabeça, mas continua como profeta. Olha o porquê ele tinha que ser criado no deserto, instruído no deserto, para poder dizer para todos que vinham diante dele, ouviam a palavra como deveria ser. Por isso, criado no deserto. Tem pessoas que a criação dele é o deserto, para o que Deus tem para realizar na sua vida.
Que o bom Deus vos abençoe na pessoa bendita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém.